Verso 24, a realidade está bem distante. No plano horizontal eu procurei respostas, não encontrei, mas ela também é muito profunda. No plano vertical eu tentei entender Deus e não consegui, porque Ele está muito além. Quem pode descobrir o que está por trás da vida paradoxal? Mas eu não desisti. Verso 25. Por isso dediquei-me a aprender, a investigar, a buscar a sabedoria e a razão de ser das coisas. Veja quantos verbos que ele usa para falar de sua pesquisa: dedicar, aprender, investigar, buscar sabedoria, buscar a razão das coisas. O que ele quer? Compreender a insensatez da impiedade e a loucura da insensatez. Porque o mundo é o que ele não deveria ser. Ele diz: a sabedoria é limitada, mas eu encontrei algumas coisas. O que foi que Salomão descobriu? Verso 26. Primeira coisa que ele descobriu, gente, a partir do verso 26. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. Ele já nos disse que a sabedoria oferece poder. Aqui ele está dizendo: o pecado também tem poder. Talvez falando de sua própria experiência. O texto bíblico diz que ele se afastou de Deus por causa das mulheres e seus deuses. Talvez apenas fazendo uso de uma metáfora, uma linguagem na qual ele junta tudo o que é pecado e diz: o pecado é assim. O pecado é bonito, mas ele prende e amarra o pecador. O pecado tem poder, essa foi a descoberta de Salomão. Mas será que tem como escapar? Diz ele: claro, o homem que agrada a Deus escapará dela, ou da personificação do pecado. Mas o pecador, ela apanhará. Ele volta a falar sobre a mesma descoberta no verso 27. Veja, diz o mestre, foi isso que eu descobri ao comparar uma coisa com outra, para descobrir a sua razão de ser. Durante essa minha busca, que ainda não terminou. Juntei as coisas, tentei isso, tentei aquilo, nada me explica perfeitamente o que está por trás disso tudo. Ele faz mais uma descoberta. Verso 28, parte B. Descobri apenas um que julgo digno. Entre 1000 homens, descobri apenas um que julgo digno. Mas entre as mulheres, não achei uma sequer. Aí vocês tratam com Salomão. Eu sou só o carteiro. A mensagem é dele. Antes que você fique com raiva de Salomão, por favor, Salomão louva a mulher em Provérbios. Salomão louva a mulher em Eclesiastes, capítulo de número 9. Salomão gosta tanto de mulher que ele fez um livro só para ela, Cantares de Salomão. Ele não está diminuindo as mulheres. Ele não está dizendo a mulher peca mais do que os homens. A mulher é mais pecaminosa do que os homens. Então o que ele está dizendo? Hipérbole. Hipérbole. Eu procurei
todo. E eu não encontrei uma pessoa sequer que seja justa, reta, santa. Eu descobri que em todo o coração, de todo homem, de toda mulher, o pecado faz morada. O pecado é universal. Última descoberta dele. Verso 29. Assim cheguei a esta conclusão. Descobri isto também. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Eu descobri que o pecado tem poder. Eu descobri que o pecado é universal. E eu descobri que o homem e não Deus é o culpado por este mundo ser assim. Ele está pensando em Gênesis. Deus fez o homem justo, reto, mas o homem escolheu pecar. O homem deliberadamente se rebela contra Deus e vai em busca de muitas intrigas, esquemas, vontades, desejos. Salomão tem muitas descobertas, pouca solução. Você tem solução para tudo que você sabe ser errado? Você tem solução para todas as situações que não são o que você pensa que deveriam ser? Ninguém tem. Mas talvez você tenha chegado a algumas conclusões, feito algumas descobertas como Salomão. Talvez você tenha descoberto que a sabedoria é limitada. Você sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. Você sabe quem é, mas você não sabe quem mudar tal pessoa. Você sabe sobre isso, mas não sabe tudo sobre isso. Você sabe sobre algo, mas não sabe sobre tudo. Você pode tomar dois caminhos. Um, ficar com raiva, dizendo: olha, eu sei, mas não consigo. Ou você pode se humilhar, se render e adorar. Paulo fez isso. Ao término de parte das escrituras, que são parte que é muito complicada, difícil, capítulo 11 de Romanos, ao término de explicar uma das mais difíceis doutrinas da graça, Paulo diz: eu ainda não entendo, e eu não sei porque Deus fez isso e não isso, porque Deus permitiu assim e não de outro jeito. Ele pode ficar irado, como muitos ficam, por não conseguir invadir o ser santo de Deus, ou conhecer tudo sobre o homem, ou você pode adorar. Paulo faz isso. Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, diz Paulo, seja a glória para sempre. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não entendo o homem perfeitamente. E eu não entendo Deus completamente. Isso não significa dizer que não vou adorar.
eu vou adorar ao Deus sábio, belo e justo. Você pode descobrir isso. Você pode descobrir também, como Salomão o fez, que o pecado é poderoso, terrivelmente poderoso. Ele se apresenta como uma bela mulher. Ele fisga o seu coração com uma boa comida, mas depois ele machuca, destrói e mata. Descobrir isso não significa necessariamente resolver. Há pessoas presas em relacionamentos pecaminosos, sabem disso, mas não conseguem se livrar. Há pessoas que cometem pecados deliberados, querem parar, mas não conseguem. Há pessoas presas, terrivelmente presas à pornografia. Eu converso com jovens, com homens maduros, e eles querem, mas muitas vezes não conseguem. Há jovens que entram nas drogas pela primeira experiência muito louca, mas depois querem se livrar e não conseguem. Talvez você esteja preso em algum pecado e você sabe como é que se resolve. Você não resolve. Só Cristo pode libertar. O que é que eu faço então? Eu olho para Cristo, eu leio Cristo, eu oro a Cristo, eu falo de Cristo, eu escuto sobre Cristo, e à medida que o meu coração vai vendo Cristo, os meus pecados vão se tornando fracos, e Ele vai se tornando cada vez mais forte no meu coração. Agostinho, para a Igreja Católica, Santo Agostinho, para nós, um grande fundamento da Reforma Protestante, falando sobre suas confissões, tratando de sua conversão, ele disse: ó Senhor, em oração, Tu não retirastes de mim todos os meus desejos pecaminosos. Eles ainda estão por aqui, vez por outra aparecem, mas o Senhor tomou o primeiro lugar. Tu és o meu melhor e mais forte desejo. Olhe para Cristo, ore a Cristo, escute de Cristo, e Ele vai se tornar um desejo tão forte no seu coração que você vai escapar do pecado. Talvez você tenha descoberto que, na verdade, a razão de todos os problemas é você, é o homem, e não Deus. Deus nos fez justos, santos. Fomos em busca das nossas intrigas. Primeiro o homem tentou construir uma cidade, abandonando Deus. Deus envia o dilúvio, julga o homem, mas o homem constrói uma torre e diz: não queremos Deus. Você tem feito isso, eu fiz isso, e nós colhemos os resultados. Por isso você pode e deve sentir alguma culpa, mas não precisa sentir culpa para sempre. Porque o mundo é o que é por nossa culpa, mas ele não será o que é para sempre por causa da graça de Deus. Vaidade define a vida debaixo do sol, futilidade. Mas vaidade ou futilidade não será a realidade eterna. Nós criamos um grande problema, mas Deus o resolveu na cruz do Calvário. Agora mesmo Ele está criando, preparando, acertando uma nova morada, para onde todos aqueles que se achegam a Deus através de Cristo vão. Por enquanto,
você pode reconhecer que é o problema, pecado, e você pode correr para a solução, Jesus Cristo. Não sei que circunstância paradoxal cerca a sua vida. Eu não sei se você sabe e não consegue. Eu não sei se você tem e não é. Eu não sei se você descobriu e não resolveu. Eu não sei. O meu apelo é: olhe para Cristo. Ele, paradoxalmente, nos deu vida em sua morte, alegria em seu sofrimento, gozo em seu choro. Outro dia eu estava assistindo um programa de TV com a minha filha mais velha, Beatriz, 7 anos. Pesca mortal. Eu não sabia do que se tratava. Na verdade não era tão mortal assim. Era uma pesca de caranguejos no alto mar, bem difícil. Mas o mortal não era isso. Pelo menos para mim e para a Bia. Algo se tornou mortal quando um pescador recebeu a ligação de sua mãe. Sua mãe lhe dizendo que sua irmã especial havia morrido. E eu e Bia assistindo. E o rapaz começa a chorar com o telefone. Mas de repente ele começa a sentir algum gozo. E começa a falar para a mãe: mãe, eu não estou triste. Eu não estou triste, mãe, porque minha irmã está no céu. E eu não estou triste, mãe. Eu não estou triste, porque ninguém vai fazer bullying com a minha irmã outra vez. Mãe, eu não estou triste. A partir de agora ninguém vai olhar para minha irmã e dizer que ela é feia, incapaz. A partir de hoje, mãe, minha irmã nunca mais vai precisar de auxílio para andar. Ela nunca mais vai sentar em cadeiras de roda. Mãe, eu não estou triste, porque a minha irmã não está apenas andando, ela está dançando na presença de Deus. Ao término, minha filha se aproximou e disse: pai, eu não quero que você morra. E eu disse para ela: filha, quem crê em Jesus nunca morre. Eu creio nisso, Deus. Não é efeito psicológico para driblar a minha criança. Eu creio na ressurreição de todos, uns para a vida eterna, outros para julgamento eterno. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios capítulo 15, ele olha para a morte e diz: morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está o teu prêmio? O poder da morte, diz Paulo, reside na lei. O poder de condenação existe porque é uma lei perfeita. Mas diz Paulo, Deus nos salvou mediante Jesus Cristo. Isso é paradoxal. Ele nos deu vida em sua morte. Olhe para Ele. Se entregue a Ele. E enfrente todas as situações paradoxais, olhando para a mais paradoxal de todas. Deus encarnado, forma humana, sendo um homem, pendurado numa maldita cruz, recebendo a ira santa de Deus que deveria cair sobre você, e dizendo: você não vai morrer mais eternamente. Olhe,
olhe para Ele e desfrute da salvação do Senhor. Amém, queridos? Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te render graças, em primeiro lugar, porque Tu és muito bom, misericordioso, gracioso. Muito obrigado pelo culto que celebramos ao Senhor. Muito obrigado porque a Tua presença é real. Nós ouvimos a Tua voz, sentimos o Teu toque. Pai, eu te peço que a palavra produza muitos frutos nos corações dos meus irmãos e que eles respondam apropriadamente. Todos nós façamos isso. Senhor, eu te agradeço pelos meus irmãos que completam mais um ano de vida no decorrer da semana. O Senhor tem nos presenteado com muitos aniversários e isto é graça do Senhor. Que eles se apropriem da vida segundo a Tua palavra, para que em dias bons ou ruins sejam eles felizes na Tua presença. Senhor, nós queremos te pedir por aqueles que sofrem, por famílias que estão sofrendo diversas dificuldades. Tu conheces a todas as famílias que estão na minha mente. Tu conheces a todas as famílias que estão agora nas orações dos meus irmãos. Por favor, Senhor, responde a nossa oração segundo a Tua vontade. Não precisa ser nada mais do que isso, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Atende-nos segundo o Teu querer. Glorifica o Teu nome em nosso meio. E nos dá, Senhor, uma semana sob a Tua bênção, sob a Tua graça. Por favor, leva-nos debaixo da Tua graça para os nossos lares. E nos traga outra vez para a adoração no meio da semana e no próximo final de semana. É assim que nós te oramos, em Cristo Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora de Jesus Cristo e as consolações ternas e boas do Espírito Santo estejam sobre nós hoje e sempre. E todos nós dizemos amém e amém.